Graça e paz, boa noite, mulheres do Senhor, queridas irmãs. Uma honra estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço a pastora Rose, Renata, viu? Muito obrigada. E toda a sua equipe aqui de mulheres, irmãs que eu conheço, que caminhei lá na IBC Santo André. E é sempre bom rever vocês. Trago um abraço das mulheres lá da IBC Santo André. Recebam esse abraço e vamos conversar. Eu quero começar conversando com vocês e fazendo algumas perguntas. Quem aqui está esperando algo do Senhor? Algo para agora do Senhor? Eu estou com o meu braço aqui erguido, estou esperando. Tem gente com os dois braços erguidos. E quem aqui está esperando já um bom tempo, bastante tempo já, uma providência do Senhor? Quem aqui também já esperou um bom tempo e recebeu? Recebeu. Quem? Isso, você pode dar glória a Deus? Porque chega, não chega, irmãs? Chega. E quem aqui está esperando e precisa hoje ter a fé renovada para continuar esperando? Então, irmãs, essa noite nós vamos conversar sobre isso, nós vamos conversar sobre esse esperar. E eu creio que a nossa fé, a nossa esperança será renovada nessa noite. Nós sairemos aqui diferentes, para a glória do Senhor. Você não está sentada aí por acaso. Não está, irmãs, com certeza. O Senhor trouxe você nessa noite porque essa palavra é para mim. Primeiro o Senhor tratou comigo nas madrugadas, viu, Rose? Foi nas madrugadas. E o Senhor pediu para que eu compartilhasse com vocês. E eu tenho certeza que essa palavra vai fazer morada no seu coração. E Satanás não vai roubar essa palavra semeada no seu coração. Porque quando nós lançamos a palavra, Satanás tenta arrancar rapidamente, para que ela não floresça no seu coração. Mas isso não vai acontecer. Vai florescer e vai produzir frutos para a glória do Senhor. Amém, queridas? Então diga assim: obrigada, Senhor, por eu estar aqui nessa noite. O Senhor trabalhará em meu favor. Amém. Irmãs, no último dia 3 de outubro agora, eu estava sentada numa sala vazia, esperando a cirurgia da minha mãe. Uma sala de hospital, né, no centro cirúrgico. Eu estava sentada lá sozinha, esperando mais uma vez a minha mãe passar por uma cirurgia, porque ela caiu faz 10 dias, quebrou o fêmur e foi fazer a cirurgia. E eu estava lá esperando e clamando e pensando, falando: Senhor, de novo eu estou aqui, nessa sala de hospital esperando. Porque, irmãs, eu comecei a lembrar que desde 2023 eu estou numa sala de hospital esperando alguém que eu amo ser tratado, ser curado, melhorar. E eu fiquei pensando nisso. É porque em setembro de 2023, o meu filho, Leonardo, tinha 10 anos na época, e ele estava numa sala de UTI. E a situação era grave, porque ele estava muito ruim, os médicos não descobriam o que ele tinha. E revirando o Leonardo ruim, e eu ali naquela sala de UTI, clamando, chorando, com o coração apertado, aflito, clamando ao Senhor para que Ele colocasse a mão na vida do meu filho, e que os médicos descobrissem o que ele tinha. E ali esperando, chorando, até que um determinado momento o Senhor chegou. Porque Ele sempre chega. O Senhor chegou naquela noite que o Leonardo passou muito mal. E eu fiquei bem preocupada. O que eu podia fazer, irmãs, era me derramar. Eu fui até o banheiro, me joguei no chão lá e clamei: Senhor, tem misericórdia. Põe a tua mão de cura sobre a vida do meu filho. Faz alguma coisa, Senhor. Mas não leva meu menino. E aí eu saí do banheiro. O Leonardo estava ali sendo atendido, pelas enfermeiras. Ele acalmou um pouquinho.
E passou um tempo, chegou a faxineira para limpar o banheiro. E ela limpou o banheiro, acabou ali, saiu com um balde, com os rodinhos do banheiro lá, com as vassouras. Eu estava ali na cama, passando a mão no Leonardo, orando, clamando, pedindo para o Senhor o socorro. A faxineira foi até a porta com o balde, ela deu meia volta, olhou para a cama do Leonardo e falou: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Ele está com a mão no teu filho, eu estou vendo. E ela começou a falar em línguas e aquele quarto começou a ser tomado pela presença poderosa de Deus. E eu comecei a falar: eu acredito, eu creio, Senhor, eu creio. E ela: Ele está aqui, este menino é do Senhor, Ele está com a mão nele. Hoje, a partir de hoje, Ele dará um basta nisso, creia. E ela falava em línguas e eu ali glorificando, sentindo aquela presença gostosa. Aí nesse momento entrou uma enfermeira: dá licença. E eu falei: oh meu Deus, estava tão gostoso, eu ali, a irmã lá, e nós glorificando, e a enfermeira já: dá licença, nem para ela esperar um pouquinho, né, irmãs? Aquele momento que eu estava ali. E aí eu atendi a enfermeira foi dar a medicação para o Leonardo. Quando eu fui procurar a faxineira, ela já tinha ido embora, eu saí pelo corredor atrás dela, não a vi mais, perguntei, ninguém viu. Eu só sei, irmãos, que o Senhor chegou, porque Ele sempre chega. Depois, 5 meses depois, lá estava eu de novo na UTI. Dessa vez com meu pai. Meu pai teve um AVC grave, parou todo o lado esquerdo dele, não falava, não andava, não sentava, não mexia nada. Ele estava bom, ele estava um dia antes no clube, jogando lá com os netos. E aí veio aquele AVC e parou meu pai. E lá estava eu no quarto do hospital, de novo, clamando, falando para o Senhor: Senhor, socorre, esperando, orando no Senhor. E mais uma vez, irmãs, o Senhor chegou. Por quê? Porque Ele sempre chega. O Senhor pôs a mão ali, meu pai teve alta, foi para casa com todas aquelas dificuldades, com aquelas sequelas. E em casa, continuei esperando meu pai a voltar a se movimentar. Continuei esperando meu pai voltar a sentar, a falar, a mastigar, porque ele se alimentava por sonda. Continuei esperando meu pai se recuperar. E o Senhor chegou, porque 5 meses depois, para um homem de 83 anos, diagnosticado com Alzheimer, seria um grande desafio ele recuperar tudo, porque os médicos disseram: seu pai tem um Alzheimer, ele vai ter um desafio muito grande para aprender as coisas de novo. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Nada é impossível, a última palavra é sempre dele. 5 meses depois, meu pai, com Alzheimer, 83 anos, já estava com quase 90% de recuperação de tudo aquilo que ele tinha perdido. Hoje ele fala, anda. 5 meses depois ele já falava, ele já andava, ele já sentava, ele tirou a sonda, começou a engolir. Já se livrou mais das fraldas. Foi uma recuperação assim tão milagrosa, irmãs. Foi a mão do Senhor, eu não tenho dúvida. 7 meses depois, eu estava no hospital novamente, irmãs. Desta vez com mamãe. Esperando novamente na sala de cirurgia, porque minha mãe descobriu um tumor maligno no intestino. E lá vai minha mãe às pressas, ela ficou muito mal. Foi às pressas e os médicos não queriam operar porque ela é diabética, tem pressão alta. E aquele sufoco, e eu orando, esperando, clamando de novo ali. E aí minha mãe fez a cirurgia, tirou o tumor. E aí começa toda aquela fase pós-cirúrgica que foi estreito, irmã. Foi estreito, foi difícil. Mas, irmãs, o Senhor chegou. Por quê, irmãs? Porque Ele sempre chega. Ele sempre chega. O nosso papel, quando a situação sai do nosso controle, é buscar esse Deus, porque Ele chega. E aí, a minha mãe fez a cirurgia, saiu da sala de cirurgia. Antes, aconteceu uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês.
Quando eu estava ali, antes da minha mãe entrar para a sala de cirurgia, eu estava bem preocupada, irmãs. Porque os médicos falaram, nós vamos ter que operar sua mãe agora, porque ela estava muito ruim. E era uma cirurgia de alto risco, por causa dessas complicações que ela tinha. E quando eu estava ali, o anestesista chegou, começou a conversar comigo, com a minha mãe, para fazer as perguntas, para preparar a medicação. E ele anotou tudo, ele saiu. Depois ele voltou, era um senhor asiático, não sei se japonês, coreano, não sei, mas era asiático. Ele chegou com um bilhete e entregou na minha mão e falou, lê e lê para sua mãe. E deu as costas e foi embora. E quando eu abri, era um bilhete escrito por ele mesmo, à mão, e estava escrito assim, apodere-se da paz. Apodere-se da paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz, não turbe o seu coração, não se preocupe e nem se atemorize. Estava escrito isso no bilhete, irmãs. Quem é o anestesista que faz isso? Era Deus falando novamente ali comigo. Na hora que eu li esse bilhete, eu comecei a chorar e li para minha mãe começou a chorar e nós nos acalmamos. Uma paz invadiu meu coração, irmãs, e da minha mãe. Ali eu falei, mãe, vai dar certo. Isso foi um sinal do que vai dar certo. E deu, irmãs. Minha mãe voltou. Depois precisei ficar esperando de novo a minha mãe passar pela quimioterapia, horas, semanas na quimioterapia. Eu esperando, irmãs. E eu lá esperando. Mas o Senhor chega, porque Ele sempre chega. Minha mãe tocou o sininho da quimioterapia, passou. Atravessamos por mais essa também, glória a Deus. E depois, eu estava ali, né, esperando a minha mãe, que caiu e quebrou o fêmur, a se recuperar. E ali eu pensando, né, em tudo isso, fazendo essa retrospectiva, falei, meu Deus, Senhor, lá vai eu agora esperar mais uma vez, né, a minha mãe fazer fisioterapia, e voltar a andar. E lá no hospital fiquei pensando, e também comecei a pensar sobre o que nós conversaríamos essa noite, porque isso faz 10 dias. Eu falei, Senhor, eu preciso ir lá, em São Bernardo, preciso falar, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E eu esperando, e o Senhor não respondeu. E eu pensando, e lendo, e ia por aqui, e não era. E eu, Senhor, o que eu vou conversar? O que eu vou compartilhar com as irmãs? Silêncio, irmã, silêncio. Nada, não vinha nada. E eu desespero, pastora. Está chegando, Senhor, eu preciso falar lá. Né? E o Senhor sabe que eu não estou com muito tempo. O Senhor sabe. Até que esse final de semana, o Senhor falou o seguinte para mim: compartilha com elas esse período que você tem esperado em mim. Compartilha com elas este período que você tem esperado em mim. E aí veio o tema, que é a esperança que move o céu. É esperar enquanto Deus trabalha, irmãs. Diga assim, esperar enquanto Deus trabalha. Estamos vivendo, irmãs, um mundo de pressa. Tudo é apressado hoje em dia, não é? Tudo tem que ser rápido, ninguém tem tempo. Você quer tomar um café com uma amiga, é um desafio. Está todo mundo correndo, é rápido. Os jovens, então, nem se fala, eles não sabem esperar. Os adolescentes, os jovens, eles querem tudo instantâneo. E nós, cristãs, nós sabemos esperar da maneira correta? Será que você está sabendo esperar da maneira correta? Porque eu vi muitas mãos erguidas quando eu falei quem estava esperando. Será que você está esperando da maneira correta, como Deus espera que você espere? Eu preciso te perguntar hoje, essa noite, isso. E é por isso que você está sentado aqui. Porque o Senhor vai te ensinar a esperar nele. Nele, porque esse é o certo. Porque, irmã, quando nós não sabemos esperar da maneira correta, a nossa fé é abalada. O nosso coração, ele fica apertado, doído. Quando nós não sabemos esperar, irmãs, nós nos cansamos, nós nos esgotamos, nós nos entristecemos.
Mas quando nós sabemos esperar em Deus, nós aprendemos que Ele trabalha. E enquanto Ele trabalha, o nosso coração se acalma na espera. Porque eu tenho vivido isso, irmãs. As pessoas olham para mim, né? A Sheila até comentou, falou, eu olho para você, você está sempre sorrindo, você está bem, com todas essas circunstâncias. Sim, irmãs, porque a minha alegria vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, e eu tenho esperado nele. Por isso nós vamos ler agora, quem está com a sua Bíblia, ou se vai passar aqui, Isaías 64, 4. Capítulo 64, versículo 4. Ah, já está aí, olha. Eu vou ler aqui na NVI. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode ler, irmãs? 1, 2, 3, leia. Amém, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, irmãs? Ele trabalha para mim e para você, o Criador do universo, o Deus que tem o mundo na palma das mãos, trabalha em meu favor e em seu favor. O interessante desse versículo, ele começa dizendo que não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é incomparável, irmãs. O nosso Deus é incomparável, é único, é verdadeiro, é invisível, mas é muito real. E Ele também é muito ativo, muito ativo. Nós não podemos, irmãs, limitar a dimensão de Deus com a nossa compreensão. Porque Ele é muito maior, infinitamente maior do que pensamos e imaginamos. A nossa mente não tem a capacidade de compreender a grandeza desse Deus. E esse Deus, o Espírito Santo dele, habita em mim e em você. Irmãs, Ele é tão grandioso. O Espírito do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, habita em mim e habita em você. Isso é maravilhoso, irmãs. Veja também o que está escrito em Isaías 40, 26. Já está aqui? Olha, vamos ler, mas vamos ler todos juntos. Vamos ler. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Vamos ler também Jeremias 10, 6. Deus maravilhoso. Jeremias 10, 6. Fala assim, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Glórias a Deus, irmãs. O início desse versículo ensina que nós precisamos crer, irmãs. Primeira coisa, nós precisamos crer de todo o nosso coração nesse Deus tremendo, incrível, grandioso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, misericordioso, amoroso, cheio de graça, eterno, escudo, rocha eterna, água viva, Rei dos reis, Senhor dos senhores, general dos generais, Senhor dos exércitos. Eu e você precisamos crer nesse Deus, irmãs. Se você crê nesse Deus já é um grande passo. Então você crendo nesse poder, você sabe, esse Deus está comigo. Então o que eu vou temer? O Senhor é a força da minha vida, eu não preciso temer absolutamente nada. Nenhuma circunstância. Vocês podem agora, irmãs, só glorificar nos próximos segundos esse Deus. Eu não sei se hoje você teve a oportunidade de glorificar esse Deus que te escolheu.
Eu estou dando agora essa oportunidade, irmãs. Abra sua boca e só glorifica, só adora esse Deus maravilhoso, grandioso. Agradeça, irmãs, porque você está viva, porque quem te concede vida é Ele. Se você está aqui é porque você tem saúde, quem dá saúde é Ele. Só glorifica, santo, eterno, justo, fiel, maravilhoso, grandioso, poderoso. Adora esse Deus, irmãs, adora, porque Ele está aqui. E o nosso Deus é digno de ser glorificado, adorado, exaltado, porque Ele é único, verdadeiro, santo, eterno. Glorifica, irmãs. Glórias ao teu nome, Senhor, bendito. Esse versículo, irmãs, de Isaías 64, também fala que Ele é um Deus que trabalha. Trabalhou, trabalha e sempre trabalhará em favor dos seus filhos e das suas filhas. Deus trabalha para quem, irmãs? Para quem? Para aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado de verdade no Senhor, de todo o teu coração? Então, se acalma, irmã, porque Ele chega. Por que que Ele chega? Ele sempre chega. O Senhor sempre chega, então continue esperando no Senhor. Confiar e esperar primeiro nele. Não é nas pessoas que nós devemos esperar. Eu não estava esperando do médico naquela circunstância, eu estava esperando em Deus. Não é das coisas, não é dos bens materiais, não é de casa, não é disso que você precisa esperar. Essas coisas são boas, mas a sua primeira esperança não deve ser depositada em coisas e em pessoas, mas sim nesse Deus que fez os céus e a terra. Então, primeira coisa, irmãs, saiba, né, quem é Deus e espera nele. Deus que abençoa, irmãos, as mãos dos médicos. Inclusive, quando o médico chegou para fazer a cirurgia do tumor da minha mãe, era um menino, gente. Quando ele chegou, ele não tinha, acho que nem 30 anos. E eu fiquei, confesso, eu fiquei um pouco tensa, né? Porque o oncologista que estava acompanhando a minha mãe era um senhor, já com uns 30 anos de experiência. E de repente chegou aquele mocinho, um mocinho, gente, e falou: eu vou fazer a cirurgia da sua mãe. E nessa hora, né, a fé da gente é pequena, né, irmãs? Eu olhei e falei: meu Deus, e agora? E o meu marido estava do meu lado, ele falou assim: acalma teu coração, porque você não está pedindo para Deus uma solução. Se Deus mandou esse aí, é porque a bênção vai ser através desse aí. Não é a mão dele que vai estar lá operando a tua mão, é a mão dos médicos que estará sobre a mão dele usando. E aí eu falei para o marido: isso mesmo, eu creio. E na hora nós cremos, e foi uma bênção. Esse menino foi uma bênção, esse doutor. Ele conseguiu fazer a cirurgia, irmãs, de uma maneira que nem a bolsa de colonoscopia precisou colocar na minha mãe. De tão maravilhosa que foi a cirurgia desse rapaz. A mão do Senhor sobre ele. Então, irmãos, não é médico, você tem que confiar em Deus. Não é a medicação, é Deus que põe a mão e abençoa a medicação. É Deus que muda laudos, é Deus que capacita, é Deus que atrai pessoas, é Deus que tira pessoas do seu caminho, é Deus que te dá aquela ideia, é Deus que te dá aquela criatividade, é Deus que manda a provisão, é Deus que governa todas as coisas, é Ele que muda as circunstâncias, é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, porque Ele é Deus. Deus não está parado, irmãs, nunca esteve e nunca estará, Ele está em ação. Nós não estamos vendo, mas Ele está trabalhando. E olha o que diz, isso é confirmado em João 5,17. João 5,17 diz assim, vamos ler, irmãs? Vocês podem ler? Leiam bem bonito. Eles estão trabalhando, irmãs. Agora, você não está vendo. Agora, você não está vendo aquele trabalhar do Senhor. Você não está enxergando, você não está ouvindo. Mas eles estão trabalhando agora, nesse exato momento, em seu favor. Porque Ele trabalha, a Bíblia está dizendo assim.
Esperar, irmã, esperar aqui não é passividade. Não é passividade. Também não é lamentando, não é murmurando. Não é dessa maneira que nós precisamos esperar. Esperar é você demonstrar uma fé ativa nesse Deus. Você tem que demonstrar uma fé ativa, uma confiança, uma perseverança no Senhor, na oração, no jejum, na leitura, na declaração da palavra, nas orações na madrugada. Você tem que estar ativa, irmãs, orando, buscando, declarando a palavra, servindo. Porque mesmo diante dos desafios, irmãs, eu não parei de servir ao Senhor. Nem vou parar. É prioridade, porque eu sei que enquanto eu estou trabalhando, servindo o Senhor está cuidando das demais coisas. Então, enquanto você espera, sirva ao Senhor, trabalhe, faça alguma coisa, ora, jejua, busca. O Senhor vai honrar, porque o Senhor é fiel para aqueles que nele esperam. Irmãs, vamos ler também Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 demonstra, confirma exatamente isso que eu falei. Vamos ler bem bonito também, irmãs? 1, 2, 3, podem ler. Amém. Versículos poderosos, palavra de Deus maravilhosa, que nos anima. Irmãs, presta atenção nesse versículo, que já saiu da tela. Mas ali fala, mas os que esperam no Senhor, tudo bem, isso é o que nós estamos falando, sobre esperar no Senhor. Renovarão as suas forças. É ação, irmãs. Renovarão, você vai estar renovando a sua força, você vai estar buscando força, vai estar se movimentando, vai estar de pé, irmãs. O caos pode estar em volta, mas você vai estar de pé, renovando as suas forças no Senhor, porque a sua força vem dEle. E subirão, irmãs, você vai esperar voando. Você vai esperar voando. Voando como águias, com asas. Você vai correr, irmãs. É correndo, é fazendo, correndo, é caminhando e não se cansará. É ação, irmãs. Ação, vocês perceberam? Então é uma fé ativa. Deus honra os que perseveram. Deus honra os que perseveram com fé e não desistem. Deus não fica indiferente ao sofrimento dos seus filhos e de suas filhas. Deus não está. O Senhor manda dizer para você nessa noite, o Senhor não está indiferente ao seu sofrimento, às suas lutas e às suas batalhas. Ele está trabalhando. Ele chega, irmãs, espera mais um pouquinho, porque Ele vai chegar, porque Ele sempre chega. Ele sempre chega. Faça a sua parte, irmãs. Deus está fazendo a parte dele já. Mas faça a sua. Deus está continuamente ativo, irmãs. Continuamente ativo e operante em toda a história da humanidade. Ele não é apenas o Criador. Ele sustenta todo o universo. Ele não só cria, Ele está sustentando, irmãs. Deus é aquele que sustenta com a palavra todas as coisas, pelo poder da tua palavra. Pelo poder da palavra de Deus, Ele sustenta todas as coisas. Isso está escrito em Hebreus 1:3. Deus mantém o funcionamento, irmãs, do universo. O sol nasce sempre lá, do mesmo jeitinho, bonitinho, a lua, as estrelas. Ele mantém o mar em seus limites. Ele controla o vento, o oxigênio que nós estamos respirando aqui, tudo é Ele. Ele está trabalhando. Tudo acontece conforme o seu plano soberano, irmãs. Depois de ouvir o clamor do povo no Egito, Deus arrancou o povo das garras de Faraó, porque o povo clamou e o Senhor trabalhou, arrancando o povo das garras de Faraó. O Senhor ouviu o clamor do povo e colocou coluna de fogo para proteger o povo no deserto, pôs nuvem para proteger o povo no deserto, mandou maná para proteger e para alimentar o povo dele no deserto.
Os calçados não gastavam, irmãs. A roupa não gastava, porque o Senhor estava trabalhando em favor do seu povo. Eu fiquei lembrando, irmãs, que quando eu era estagiária e ganhava pouco, eu lembrei, Rose, disso hoje. Meus sapatos duravam, irmãs. Durava. Eu fiquei lembrando quando eu estava preparando isso. Quando eu era estagiária, eu comprava sapato. O sapato durava 4, 5 anos. E roupa, porque Deus é fiel, Ele supre as nossas necessidades. Quando Josué clamou, irmãs, Deus trabalhou e derrubou as muralhas de Jericó, e depois levou o povo dele para a terra prometida. Quando Daniel orava e clamava por Deus, o Senhor trabalhou, chegou e fechou as bocas dos leões. Irmãs, quando Ruth decidiu seguir ao Deus de Israel, ao Deus da sua sogra, Deus chegou, trabalhou na vida de Ruth e resgatou toda a história dela. Quando Esther decidiu orar e jejuar em favor do seu povo, clamar por Deus, Deus chegou, trabalhou em favor da Esther e salvou todo o povo dela da morte. Vocês podem glorificar a Deus, irmãs? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles começaram a orar, a louvar, e Deus chegou e trabalhou, e a igreja estava orando em favor deles, e Deus chegou, trabalhou, abriu as portas das prisões, porque Deus trabalha em favor do seu povo. Quando Neemias resolveu reconstruir os muros de Jerusalém, Deus trabalhou grandemente na vida de Neemias. Aliás, irmãs, tem uma curiosidade. Por que vocês acham que o rei deixou Neemias, um copeiro, sair e ficar fora vários dias para reconstruir um muro? Se você pedisse para o seu chefe uns dias para reconstruir muro, ele ia deixar, irmãs? Por que vocês acham que o rei deixou Neemias sair? Falar, rei, eu quero ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. E Deus falou, vai, e o rei falou, vai. Ainda mandou cartas apoiando, mandou recursos. Por quê? Primeiro, porque ele era um homem de Deus. E segundo, os estudiosos falam que a rainha Esther teve influência também nessa história. Porque a Esther foi casada com Assuero, e Neemias trabalhava para o rei que era filho de Assuero, que foi casado com Esther. Então tinha um bom relacionamento com os judeus. O rei tinha consideração pelos judeus. Então aqui você começa a perceber, e eu comecei a pensar, que esse trabalhar do Senhor para a reconstrução dos muros de Jerusalém, através de Neemias, começou uns 30 anos antes. Irmãs, presta atenção, Deus já está no seu futuro. Deus já está lá no teu futuro te esperando. Ele já está traçando tudo. Ele já está preparando o caminho, porque Ele já está lá na frente, esperando a sua vitória. Porque Deus é assim, Deus é maravilhoso. Deus já está lá, queridas. Cada desafio, irmãs, que você passou, cada desafio que você tem passado, cada espera sua, está formando uma base para a sua vitória. Cada sofrimento, cada luta, cada espera, cada perseverança, a sua fidelidade, está formando uma base para a sua vitória, irmãs. Glórias a Deus por isso. Os planos de Deus para a sua vida, irmã, ainda estão de pé. Dará certo. Fala assim, os planos de Deus para a minha vida ainda estão de pé. Dará certo. E vai dar, irmãs. No Salmos 40 nós vemos Davi falando, esperei com paciência no Senhor. Não sei se vai projetar aqui, Salmos 40. Esperei, vamos ler, irmãs. Leiam bem bonito. Irmã, se ele estava esperando, é porque já estava um tempo ali. Se precisou de paciência, né, irmã? É porque já estava um tempo ali esperando.
E ele estava esperando com paciência. E ele estava onde, irmãs? Num poço de destruição, num atoleiro de lama. Estava cercado pelo mal e ele estava esperando e confiando no Senhor. Irmãs, quanta lição nós estamos aprendendo nessa noite. Ele não esperou murmurando, reclamando. Ele esperou como, irmãs? Com paciência e com confiança no Senhor. E o Senhor chegou. Por quê, irmãs? Porque Ele sempre chega. E tirou Davi da lama e firmou os pés dele numa rocha. E colocou um novo cântico nos lábios de Davi. Deus trabalha, Deus chega, irmãs. Quem aqui gosta de esperar? Você gosta? Eu também não gosto, irmãs. Não é confortável. Não é confortável. Estou falando para vocês que tem, mas eu sei, não é confortável. Você fala, ai, que delícia ficar nessa fila quilométrica. É muito bom, não vejo a hora de pegar uma fila. Ai, que delícia esse trânsito, congestionamento, oh glória, que delícia. Ai, como está demorando a resposta daquele resultado. Como é bom, como é boa essa demora. A gente fica assim, irmãs? Claro que não. Até na Disney a fila é desconfortável, irmãs. É desconfortável, não é agradável esperar. Mas esperar faz parte da nossa vida desde que nós nascemos. Nós esperamos para nascer, depois nós esperamos para mastigar, nós esperamos para andar, não é? Nós esperamos e continuamos esperando muitas coisas. É um desafio esperar. Esperar o prometido. Quem aqui está esperando o prometido? Quem está esperando o príncipe? O príncipe, o marido, estou falando. Quem está esperando um marido? Porque espera também, né? Se alguém estiver esperando que a unção de Esther venha sobre você e Deus escolhe e te prepare para um grande marido, irmãs. Quem está esperando para ter um bebê? Às vezes espera. Tem alguém esperando aqui para ser mãe? Eu, irmãs, esperei muito para ser mãe. E Deus só atendeu o meu pedido quando eu já tinha 40 anos. Eu esperei, mas esperei daquele jeito, irmãs, como tem que se esperar. Esperei no Senhor. Porque era o sonho meu. Eu queria muito ser mãe, desde adolescente. E fiquei esperando e pedindo para o Senhor. Eu chegava no escritório, irmãs, que tinha lá no apartamento. Eu abria o escritório e eu, pela fé, visualizava um quarto de bebê ali. Eu visualizava um berço, eu visualizava roupinhas, eu visualizava pela fé, porque eu falava, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Eu andava no carro, olhava no retrovisor, imaginava, eu via pela fé uma cadeirinha de bebê atrás no carro. Eu andava na rua e quando eu via uma mulher andando com um nenenzinho, com um filhinho dando a mão, eu pela fé, eu falava, Senhor, eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um filho. Os médicos disseram que não, porque eu fiz, irmãs, fiz fertilizações, nenhuma deu certo. E o médico na última vez falou, Sandra, eu não sei o que te explicar, porque eu faço 50%, o outro 50%, ó, é ele. E o meu marido, que é um homem de Deus, saiu de lá e falou, não acredito nisso, isso está errado. O nosso Deus não faz 50%, Ele faz 100%. Nós não vamos mais fazer tratamento, e se Deus quiser nos dar um filho, Ele vai fazer 100%, começo, meio e fim. E se Ele não quiser dar um filho, Ele vai trazer paz para o nosso coração. E eu me apeguei àquela palavra e falei, é verdade. E um domingo, na nossa igreja, era domingo do Dia dos Pais. Nós saímos do culto, um irmão pegou no braço do Paulo e falou, meu irmão, eu preciso te dar um recado do Senhor. Deus manda te dizer que no próximo Dia dos Pais, você estará com um filho nos braços. Pegou no meu braço e falou, irmã, a partir de hoje, não chore mais e só glorifica o que Deus vai fazer na vida de vocês através deste menino que Ele vai mandar.
Irmãs, nós começamos a chorar ali, nós tomamos posse daquela palavra, isso foi em agosto de 2012. Em julho de 2013, um mês antes do Dia dos Pais, o Paulo estava com o Leonardo nos braços, de maneira natural. O meu Deus, o seu Deus, fez 100%, porque Ele é Deus. Incomparável, fiel, justo, verdadeiro, amoroso e misericordioso. Ele fez, Ele faz. E o pastor Anselmo que apresentou ele na igreja, nos braços. Então, irmãs, glórias a Deus. A espera não é eterna, irmãs. Ela tem um fim, um período. Um dia você vai estar esperando a cura. E a porta vai se abrir e o médico dos médicos vai entrar pela porta, vai sentar do teu lado e vai falar: é agora, filha, eu trouxe a cura. Um dia você vai estar esperando a justiça, uma causa na justiça, um resultado. A porta vai se abrir, Deus vai entrar, o justo juiz vai sentar do teu lado e falar: é agora, filha, eu vou fazer justiça. Um dia você vai estar esperando a provisão. Vai estar passando por alguma necessidade, a porta vai se abrir e o Deus provedor, dono de toda a prata, de todo o ouro, vai entrar, vai sentar do teu lado e falar: é agora, filha, a provisão chegou. Um dia o teu pai vai sentar do teu lado e falar: agora, filha, a alegria chegou, a força chegou, a paz chegou, eu cheguei, você não precisa de mais nada, porque você é tudo eu sou tudo que você precisa. Amém, irmãs? Aguenta mais um pouquinho, os planos de Deus ainda estão de pé para a sua vida, irmãs. Aguenta mais um pouquinho. Se existe um personagem, irmãs, que nos ensina sobre esperar, é José. José nos ensina tanto a esperar, irmãs, porque se você considerar o tempo que ele ficou no poço, até ele se tornar o segundo homem mais importante do Egito, passaram-se muitos anos. E o Zé, tô íntima do José, irmãs. E o Zé, ai, irmãs, tô íntima lá, vou chegar lá no céu e falar: ô José, eu te chamei de Zé lá na igreja. E o José, irmãs, né? Ele esperou, sabe quanto? Mais ou menos 13 anos. E ele esperou como? Sendo obediente, fazendo o que era certo e fazendo o bem. Nós aprendemos muito com José, irmãs, que nós sejamos assim, como ele, que possamos esperar, sendo obedientes a Deus, fazendo o bem, fazendo o que é certo, porque foi assim que ele venceu. Eu vou já encerrar, porque eu não posso deixar de falar de um trabalho tão maravilhoso, irmãs. Um trabalho que foi realizado na cruz do Calvário. Que trabalho extraordinário. Deus trabalha, e ali Ele trabalhou de uma maneira gloriosa, tremenda. Que vitória foi conquistada na cruz do Calvário através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãs. Glórias a Deus pela vitória na cruz, que nos resgatou do inferno, que nos trouxe a esperança de passarmos a eternidade no céu com o Senhor, que comprou uma passagem sem volta para o céu, irmãs. Nós ganhamos um grande presente. Nós temos morada, nós temos uma propriedade nas regiões celestiais por causa da vitória na cruz, irmãs. Quem aqui já ganhou esse presente? Glórias a Deus, irmãs. Quem aqui já tem a sua morada, a sua propriedade garantida nas regiões celestiais? Irmãs, só por este motivo nós já temos razão suficiente para darmos pulos de alegria. Como aprendi com a Renata, né? A Renata fala: o Senhor não nos deve mais nada. Mais nada, é pura graça. O que vem além, irmãs, da salvação através da cruz, é pura graça e misericórdia do Senhor, porque Ele não nos deve mais nada. Ele já realizou uma grande obra na cruz do Calvário. Pense, irmãs, o que está nos aguardando lá. O Senhor está trabalhando, nós estamos falando sobre o Senhor trabalhar, Ele está trabalhando lá, preparando
a casa para nos receber. Irmãs, quando nós estamos esperando um bebê, quando eu engravidei, você também, com que carinho você arrumou aquele quarto? Com que dedicação você arrumou o quarto para esperar teu filho chegar, tua filha chegar? Que capricho, né, Rê? Você deve ter feito para Valen. Você também escolhe berço, escolhe roupinha e a cor. O nosso papai também está preparando, arrumando toda a casa para receber a mim e a você, querida. Ele está preparando com todo o carinho. Querida, eu vou encerrar já, mas eu quero fazer uma diferenciação aqui. Esperança é diferente de otimismo. Otimismo é uma coisa, esperança bíblica é outra. Otimismo é você acreditar que as circunstâncias que você está vendo terão um resultado bom. Mas esperança em Deus, esperança bíblica, é você não ver as circunstâncias. Você não tem certeza, mas mesmo assim você acredita, porque a sua esperança está baseada em Deus, no caráter de Deus. E não no que você vê, independente de circunstâncias. Esperança é independente de circunstâncias, você não vê. Mas você sabe em quem você tem crido. Irmãs, eu não sei, talvez você chegou aqui desanimada, cansada, triste, cabisbaixa, sem autoestima, porque a espera talvez esteja sendo longa. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe por que você está sentada ouvindo tudo isso. Eu não sei, mas por alguma razão você está aqui ouvindo isso. Eu precisava ouvir tudo isso aqui, irmãs, que eu ouvi nas madrugadas. O Senhor colocou tudo isso aqui no meu coração e foi tremendo para mim. Foi fôlego, foi ânimo, me renovou, me levantou. E eu espero que essas palavras estejam fazendo isso com você. Porque não é fácil esperar, principalmente quando nós estamos em lutas. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado nas nações, exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, irmã, se aquiete, se acalme. Peça a paz, a paciência que é fruto do Espírito Santo. Se aquieta. Se aquieta nos braços do teu Pai Todo-Poderoso, porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele chega, irmã, ora mais um pouquinho, louva mais um pouquinho, jejua mais um pouquinho, declara a palavra mais um pouquinho, porque Ele chega, porque Ele sempre chega, porque Ele é fiel. Outra coisa, irmãs, não desanime nesse período de espera. Porque quando nós estamos desanimadas, nós perdemos de vista a vitória. Quando nós estamos desanimadas, nós esquecemos quem nós somos de verdade, em quem nós temos crido. Então não desanime, continua mais um pouquinho. Lembre-se do que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Lá diz: nós somos atribulados, mas não desanimamos. Ficamos perplexas, mas não ficamos desesperadas. Nós somos perseguidas, mas nós não estamos desamparadas. Ficamos abatidas, mas destruídas jamais. Está aqui esse versículo? Só está uma parte. Mas depois você anota e lê em casa, irmãs. Se apodera dessa palavra. Quando vier o desânimo, você fica de pé, irmã, abre a tua boca e fala: eu estou sendo atribulada, mas desanimada eu não vou ficar. Não vou ficar, porque o Senhor está comigo. Não deixe o inimigo também roubar a sua alegria, irmãs. Porque é muito fácil de Satanás se aproveitar dessa circunstância de espera, de luta, e roubar a sua alegria. Sabe por que ele quer roubar a sua alegria? Sabe por quê? Porque ele não tem, e ele nunca terá. Porque a alegria não é só um sentimento, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus.
Alegria é decisão, irmãs. Então você vai defender a sua alegria com unhas e dentes. Satanás, você não vai roubar a minha alegria. Eu decido ser feliz, mesmo nessas circunstâncias de lutas e de desafios. Como o apóstolo Paulo dizia, em todo tempo, eu estou bem, estou feliz, em todas as circunstâncias. A sua alegria não vem de coisas, não vem de bens materiais, a sua alegria vem do Senhor, do trono celestial. Então, irmãs, você defenda a sua alegria, não deixa Satanás roubar. Lembra, não estou sentindo de ficar feliz. Mas não é só sentimento, a alegria é fruto do Espírito Santo, está aí dentro de você. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, a alegria está aí, independente das circunstâncias. Então defenda, irmãs, defenda. Agora eu quero pedir para que fique de pé aquelas que estão esperando uma resposta do Senhor. Fica de pé se você está esperando uma resposta, uma solução, um socorro do Senhor. Se você está esperando algo das mãos do Senhor, se é uma cura, uma restauração no casamento, restauração no relacionamento com seus filhos ou filhas. Se você quer ser mãe, se você tem o desejo de, como eu um dia, de ser mãe, você está esperando essa criança vir da mão do Senhor, fique de pé. Eu vou pedir para o louvor vir aqui e cantar aquela canção. Se você está esperando provisão do Senhor, proteção do Senhor, se você está esperando a presença do Senhor, se você precisa da presença dEle, do socorro, da ajuda, fique de pé. E comece a orar agora. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença, do Teu socorro. Eu preciso que o Senhor chegue. Eu preciso que o Senhor chegue com aquela solução, com aquela ajuda, com a Tua mão que fortalece, que levanta, que renova, que cria novas histórias, que muda as circunstâncias. Oh Senhor, vem em meu socorro. E eu quero pedir que você venha aqui à frente, você que quer essa resposta do Senhor. Irmãs, eu estou sentindo, você precisa vir aqui na frente. E a Renata, a pastora Rose, a sua equipe de intercessão, nós vamos orar por você. Eu já estou aqui, irmãs, porque eu preciso de cura na minha família. Eu preciso de solução no meu trabalho. Eu preciso da ajuda do Senhor. Vem aqui, se você está do lado de alguém e se você sentir que ela está meio assim de vir, vem com ela. Irmã, nós vamos orar e o Senhor vai chegar. O socorro chegará. Eu não sei o que você está esperando nessa noite, mas o Senhor trabalha. O trabalho é dele. E o seu trabalho é descansar nesse Deus. Vai orando, falando com o Senhor. A Renata vai ungindo, a equipe de intercessão vai ungindo, vai orando. Pois somente seria muito para ti. Oh Senhor, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. trabalha na vida dessas irmãs. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiver
tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A tua palavra foi Continua orando, irmãs. Vamos orar juntas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, declarando dependência absoluta do Senhor. Nós esperamos em Ti, estamos colocando a nossa esperança em Ti. Oh, Senhor, nos dê paciência. Deus, honra a nossa fidelidade, Senhor, a Ti. Venha ao nosso encontro, Senhor, sabe de tudo que precisamos, de tudo que estamos esperando no Senhor. Senhor, se é cura, vem com a Tua mão de cura sobre a vida dessas que estão aqui, ó Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Se porventura elas estão aqui clamando por cura por outras pessoas, alcança essas pessoas, Senhor, através da Tua misericórdia. Pai, se é relacionamento com casamento, põe a Tua mão. Se são os filhos, Senhor, vem com o seu socorro, Senhor, sempre presente. Atuar na vida dessas mães, Senhor, abençoa os filhos, guarda, livra de todo mal. Oh Deus, se é trabalho, vem, Senhor, e põe a Tua mão. Senhor, nós esperamos em Ti, dependemos do Senhor e cremos que o Senhor é poderoso, fiel, justo, verdadeiro. Socorro bem presente na hora da angústia. Vem, Senhor, sobre nós, e que saiamos daqui com ânimo renovado, alegres no Senhor. O Senhor é a força da nossa vida, Senhor, nós dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, socorre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãs, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para esse Salvador maravilhoso, poderoso? Irmãs, essa é a noite que o Senhor está preparando para você ter esse encontro especial com você. Você não precisa mais caminhar sozinha, Ele quer caminhar com você, e com Ele fica mais leve. Irmãs, se vocês estão aqui e já são do Senhor, intercede agora. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora, levanta a sua mão e nós vamos até aí orar com você. Levanta a sua mão se você ainda não entregou a sua vida para esse Deus poderoso, esse Deus fiel, maravilhoso, que supre as necessidades. Se você ainda não aceitou esse Jesus, levanta a tua mão. E hoje você vai ter um encontro especial, e a sua vida nunca mais será a mesma. Tem alguém? Todas já são de Jesus. Se depois você quiser tomar essa decisão, procura a pastora Rose, procura a Renata, e vocês poderão conversar com ela. Irmãs, eu agradeço. Vocês podem voltar para os seus lugares e vai animadas, alegres, felizes,
pelo que o Senhor está fazendo e fará na sua vida. Obrigada, irmãs. Deus abençoe.